Oi, gente, boa tarde, gente, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui pra gente fazer um vídeo, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui pro meu canal. Eu queria muito poder ministrar uma outra palavra, mas a palavra não vai ser como eu gostaria que fosse, amém? Eu quero que você, se puder, e compartilhar o vídeo, né? Me ajudar a fazer a obra do Senhor. Eu quero ministrar esta palavra que com certeza ela vai ser uma bênção de Deus para minha vida. Eu vou aprender muito com esta palavra. Então eu quero deixar uma palavra que está no livro de Apocalipse e eu quero agradecer a você que vai estar vendo esse vídeo, que vai estar fazendo a obra do Senhor aqui comigo, você que já tem me ajudado. Eu quero ser grata a Deus pela sua vida e que Deus continue te abençoando grandiosamente. Palavra de Deus está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo. Eu vou ler do versículo 14 ao 22. E a Bíblia vai nos dizer que: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto: diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei e da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos ver aqui dentro dessa leitura, dentro desse texto sagrado. Louvado seja Deus. Mexi aqui e a câmera saiu do lugar. E, irmãos, essa palavra é uma palavra muito séria. É uma palavra que traz um temor para as nossas vidas e nos faz também ter uma reflexão. Nós vamos ver que exemplo de que ocorre aqui nas epístolas, né, apostólicas. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele cita a cidade onde a sua igreja está localizada, e ele se dirige primeiro ao líder da igreja local. Nós vamos falar aqui nada mais, nada menos, né, um pouquinho acerca das 7 igrejas. E ele se identifica, né, ao seu povo com as credenciais de sua divindade. Nós vamos ver que a divindade de Deus, ela é sagrada, Deus ele é santo, né?
E ele se importa que nós o adoramos em espírito e em verdade. Nós vamos ver que vistas na visão que João, o servo do Senhor, ele teve, né? Ele teve a visão de Cristo glorificado. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 12, do 12 ao 18. Ao observarmos aqui também o caráter das 7 igrejas, nós vamos descobrir que 2 eram muito boas. Essas que eram muito boas Esmirna e Filadélfia. 2 eram muito más, que era Sardes e Laodiceia. 3 eram parte boas e em partes más, Éfeso, Pérgamo e Tiatira. O caráter de cada igreja determina o aspecto específico da natureza de Cristo, que ele está, né? Ele exibe aqui a igreja. O aviso enérgico ou consolação amorosa conforme a necessidade da igreja que nós vemos. Na carta que ele escreve a Efésio, nós vamos ver que grande e poderosa era a igreja que estava perdendo aqui o primeiro amor. Efésio era uma igreja grande e poderosa, mas que estava perdendo o amor. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quem ainda sustentava os líderes da igreja de Éfeso era a destra do Senhor. Glórias a Jesus. Isso nos mostra no livro de João, capítulo 15, verso 5. A Esmirna, nós vamos ver que era a igreja pobre e sofredora, e ela enfrentava o martírio. Isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu, né? Quem já estava sofrendo tanto, com certeza não merecia sofrer 2 vezes. Nós vamos ver que Esmirna era a igreja pobre e sofredora, aquela igreja que sofria o martírio. Deus, ele não tem prazer em ver ninguém sofrendo várias vezes. Mas eu acredito que para tudo há um propósito do Senhor. Deus, ele não vai permitir nada acontecer com a tua igreja, com o teu povo, se ele não tem, né, um porquê e um para quê. Então, a Pérgamo, nós vamos ver que era a igreja que tolerava os ensinadores de imoralidade. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios para corrigir os desvios doutrinários de Pérgamo, só a espada do Espírito. Nós vamos aprendermos dentro desta ministração com quem Deus ele está falando e a quem Deus ele está dirigindo as 7 cartas das igrejas que está escrita no livro de Apocalipse. Algum tempo atrás, eu tinha curiosidade e o meu coração ardia e eu tinha essa curiosidade de querer entender essa palavra. Quais eram as 7 igrejas? Quem era, para quem era que Deus estava falando realmente? O que este livro queria nos mostrar e nos ensinar através dessas 7 cartas?
E eu tinha a curiosidade de querer entender e saber para quem que Deus estava falando, quem eram essas igrejas, o que realmente Jesus quer nos ensinar. E meditando e buscando o Espírito Santo de Deus, um certo dia onde eu fui ministrar, Deus falou ao meu coração, ele se revelou e ele disse para mim que estas cartas, essas 7 igrejas, o Espírito Santo falou ao meu coração, não existe uma igreja especificamente, um templo de barro, um templo de pedra específico. Só que Jesus ele está se dirigindo aqui ao seu povo. Quando eu entendo que igreja somos nós, que nós somos o templo principal do Espírito Santo, então eu entendo que Deus ele não está falando com uma igreja de pedra, ele está se dirigindo a cada um de nós. A Tiatira, a igreja que tolerava também Jezabel, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e ele não poderia se apresentar de forma diferente. A Tiatira é aquela igreja que tolera o espírito de Jezabel. Efésio é a igreja poderosa que estava perdendo o primeiro amor. Ele está se referindo a pessoas, templo, aleluia, do Espírito Santo que está perdendo o primeiro amor, que perdeu o primeiro amor. Esmirna, igreja pobre sofredora, a pessoa sofredora, a pessoa pobre, a pessoa que sofre, aleluias, e muitas das vezes parece que a vida não anda, parece que a coisa não anda, parece que nada em sua vida vai bem e dá certo. A Pérgamo, a igreja que tolerava os ensinadores de imoralidade, são pessoas que toleram os ensinadores de imoralidade. Aleluias, a Tiatira, a igreja que tolerava também o espírito de Jezabel. Não existe uma igreja especificamente de barro, aonde, aleluia, só tem pessoas ali dentro que tem o espírito de Jezabel, não. A Bíblia ela nos ensina e a Bíblia fala também que é necessário que o trigo, aleluia, e o joio eles cresçam juntos. Então Jesus já está nos dizendo que existem essas pessoas espalhadas em todos os cantos. Então ele não está se dirigindo esse ensinamento diretamente para uma igreja, um templo específico, ele está se referindo a pessoas. Existem pessoas que toleram o espírito de Jezabel. Aleluias! Espírito de Jezabel são pessoas que dizem, aleluias, que planeja mal contra pessoas, que persegue crentes, que se levanta contra, aleluia, as crentes. Nós sabemos que existem pessoas que se levantam contra outras, que falam mal de outras, que desejam mal para outras, que trama, aleluia, contra a vida de outra. Espírito de Jezabel não é só uma pessoa que tem unha comprida, que tem uma maquiagem extremamente forte, que usam roupas escandalosas, mas espírito de Jezabel é principalmente pessoas que têm maldade dentro de si, pessoas invejosas, pessoas que perseguem cristãos, pessoas que desejam mal para pessoas que desencaminham outras pessoas a adorar falsos deuses. Aleluias, glórias a Jesus. E a Sardes nós vamos ver que é a igreja morta. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Para uma igreja morta, ele se apresenta como o espírito da plenitude da vida. Para a igreja morta, Jesus ele se apresenta como o espírito da plenitude. Jesus ele não quer uma igreja morta. Ele quer achar na terra uma igreja viva, viva no espírito, uma igreja que tem o Espírito de Deus dentro de si. Ele está se referindo a Sardes a uma pessoas que não
tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Se você, aleluia, é alguém que nunca viveu uma experiência com o Espírito Santo, aleluia, se preocupe com isso e busque orar, busque a presença de Deus para que você possa ter o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Porque Deus, ele se importa com aqueles que não têm dentro de si o Espírito Santo. Já imaginou uma igreja, aleluia, um lugar onde o Espírito Santo não se manifesta, onde o Espírito Santo não se apresenta? Isso é uma igreja morta. Aleluia, isso é uma igreja que não tem a vivificação do Espírito, a manifestação, o lugar onde o Espírito Santo trabalha. Glória seja dada ao Senhor. Isso diz, aleluia, ao que tem os 7 Espíritos de Deus. Por que a Bíblia nos diz assim? Porque existe os 7 espíritos malignos e existe os 7 Espíritos de Deus. Embora, numa certa feita, eu meditando sobre isso, e eu queria entender acerca disso também, sobre 7 espíritos bons e 7 espíritos ruins, foi quando Deus, ele me leva a meditar na história de Saul, quando Deus, ele vai enviar a Samuel, a Saul, aleluias, a Davi para ungir Davi, e ele diz, eu não estou mais com Saul, né? E a Bíblia vai nos dizer que Deus retira o espírito dele que estava em Saul, e a partir dali Deus coloca um espírito ruim. Deus coloca um espírito ruim, Deus permite um espírito ruim se apossar de Saul. E Saul passa a ser uma pessoa possessa por um espírito ruim, né? E aí eu queria entender, Senhor, como assim Deus coloca um espírito ruim em Saul? E aí foi onde eu fui entender que existiam os 7 espíritos de Deus e existem os 7 espíritos ruins, só que existe um ser só que tem o comando de todas essas coisas. Deus. Deus, ele tem o comando de todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Uma coisa que eu sempre ministro e falo, Satanás não tem poder nenhum na terra se Deus não permitir que ele faça alguma coisa. Então entenda que é Deus quem tem o controle sobre todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E a igreja de Filadélfia, né, que é a igreja pequena na cidade, aleluia, na cidade, nós vamos ver que ela é fiel a Cristo. Aleluia, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glória seja dada ao Senhor. Para uma igreja fiel, o Senhor, ele se apresenta como abridor de grandes portas. Louvado seja o nome de Jesus. Se você tem sido como a igreja de Filadélfia, se você tem sido pequeno, aleluias, e fiel a Cristo, aleluia, Deus, ele tem portas abertas para você. Se você mesmo na tua pouca força não tem negado o Senhor, se você mesmo com toda dificuldade e com todas as provações que você tem passado, você não tem pecado, você tem fugido do pecado, você tem se desviado do pecado, você tem buscado a ser fiel a Deus, aleluia, o Senhor, ele fala contigo, ele está se referindo a você, aleluia, Filadélfia, igreja santa do Senhor, igreja amada pelo Senhor, ele está dizendo para você, eu sou o abridor de porta, para você, eu sou, aleluia, quem vai abrir as portas, remandagaçou. Então se você tem se importado em agradar a Deus, o Senhor está dizendo, eu vou abrir portas para você neste tempo, eu vou abrir portas, remandagaçou, para você neste tempo. Então receba esta profecia da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus. E a Laodiceia, a igreja morna,
A Bíblia vai dizer, isto diz, aleluias, o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, aleluia, o princípio da criação de Deus, aleluias, livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 14, para uma igreja indiferente e autossuficiente, ele se apresenta como o verdadeiro ideal do ser humano. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele se apresenta como o verdadeiro e ideal do ser humano. Deus, ele é fiel, aleluias, ele é fiel, ele corrige, ele ama, ele permite porque ele ama, ele permite porque ele quer o melhor para a sua vida. Entenda que se você está vivendo um momento adverso, um momento difícil na sua vida, Deus me trouxe aqui para te dizer, aquieta o seu coração e creias em mim, creias na minha palavra, creia, aleluias, porque sou eu que tenho o controle, sou eu quem tem a chave, sou eu, aleluias, que estou no comando da sua vida. E entenda que eu tenho um propósito com isso na tua história. O Espírito de Deus está dizendo, ele permite acontecer a adversidade, a escassez, porque ele te ama. Ele permite a enfermidade porque ele te ama. Ele permite a porta fechada porque ele te ama. Ele permite porque ele conhece a profundidade minha e sua. Ele sabe quem somos nele, e é por isso que ele permite, aleluia, os dias ruins, as situações difíceis na nossa vida, é para tratar comigo e com você e entender, aleluias, que ele quer o melhor para cada um de nós. Glórias a Deus. O caráter espiritual destas igrejas nós vamos ver, aleluias, a igreja da Ásia, ela é o retrato fiel do nível espiritual da igreja nos dias atuais. Aleluias, hoje nós temos crentes efesianos que perdem o primeiro amor. Nós vamos ver que temos crentes esmirnianos, sofredores, crentes pergaminianos, aleluias. Nós vamos ver que os crentes pergaminianos, eles mudam-nos, aleluias, crentes tiatirenses, eles heréticos, né? Eles são crentes, aleluias, glórias a Deus. Nós vamos ver que os sárdicos, mortos, crentes filadelfianos, fiéis e crentes laodiceanianos, nós vamos ver que são mornos. Entretanto, Jesus, com todo o seu amor, ele propõe a cada um destes crentes a voltar o primeiro amor e o realinhamento de sua vida por meio do arrependimento sincero. Ele só quer que nós, aleluias, nos atentamos para a verdade, que é a tua palavra, os teus ensinamentos, e passamos a ter o temor, aleluias, fazermos sempre, aleluias, uma autoanálise. Neste tempo, Deus, ele nos chama, aleluias, ele nos chama, ele quer abrir a nossa mente, a nossa visão, para entendermos, enxergarmos os nossos pecados, as nossas falhas. Ele só está nos chamando para um realinhamento, aleluias, ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos a praticar o verdadeiro amor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pedir que compartilhe a palavra, aleluia. Se Deus falou contigo, deixa o seu amém, deixa o seu comentário. Fica na paz do Senhor Jesus, creias na palavra, receba de Deus esta palavra na sua vida e seja ricamente abençoado aí aonde você está, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor, gente.